boas-vindas à Semana da Psicologia. Dentre os membros da COEP que estão aqui hoje, eu, Ana Júlia, e a Natália Beatriz. Então, para quem não conhece a COEP, é a Comissão Organizadora dos Eventos da Psicologia, na Uniub. Nós desenvolvemos 2 eventos por ano, que são a Semana das Lutas de Maio, em maio, e a Semana da Psicologia, em agosto. A nossa atividade de hoje, ela vai ser uma roda de conversa, e visto que a nossa ministrante, a Carolina, ela autorizou a gravação, então nós estamos gravando a atividade, e posteriormente a gente vai postá-la no nosso canal do YouTube que iremos criar. Nós disponibilizaremos o formulário quando estiver faltando de 15 a 20 minutos. Então, todos devem preencher o formulário, mas vão ser creditados os créditos somente aos alunos que forem que são da Uniub. Então, ninguém deve se esquecer de preencher o formulário, todos devem preencher. Caso alguém queira fazer algum comentário ou alguma pergunta, escrevam no chat "quero falar", que a gente irá direcionar vocês. Mas a gente preferiu deixar as perguntas para o final. Então, no final, vocês podem ir escrevendo que a gente vai direcionar vocês. Bom, a ministrante de hoje, ela se chama Carolina Martins Pereira Alves, ela é mestre em psicologia e ela vai nos enriquecer hoje com a roda de conversa sobre possibilidades de atuação da psicologia hospitalar frente ao Covid-19. Então, eu passo a palavra para a Carolina. Boa tarde. Muito obrigada, meninas, pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Vi um monte de nomes conhecidos, né? É bom que a gente mata um pouquinho da saudade também. Quem quiser conversar comigo, vou ficar muito feliz. Confesso que estou um pouquinho ansiosa com esse negócio de parar no YouTube. Mas vamos lá, né? Vou fazer meu melhor aqui. Posso continuar falando? Bom, gente, pensei da gente ir conversando mesmo por alto sobre o que tem significado a situação da pandemia de Covid-19 para a atuação do psicólogo no hospital, e algumas coisas eu entendo que vão permanecer depois também, ou mesmo que já começaram antes, mas que talvez nesse momento tenham se intensificado, né? Mas eu vou chegar lá e a gente vai conversando sobre, tá bom? Só para quem não me conhece, né? Pensando, não me apresentei direito, não acabei de falar de mim. Falei que eu vi vários nomes conhecidos, mas eu vi alguns que eu não conheço também. Eu sou professora, eu supervisiono o estágio e dou aula teórica de psicologia hospitalar na Uniub. E também sou, né, como a Nadir disse, mestre em psicologia, fiz residência também. Residência, inclusive, é um negócio que eu recomendo o tempo todo para todo mundo, porque todo mundo que se interessa pela área da saúde, porque é de um enriquecimento muito grande. E atualmente eu estou ainda com outro projeto, que depois eu uso para o espacinho para divulgar também, que é um podcast. O podcast chama Desculpa o Áudio Longo. É um podcast que eu e uma amiga minha, que também é psicóloga, que chama Roberta, conversamos sobre assuntos da vida e a relação deles com a nossa área, com a psicologia, né? Voltando aqui para a nossa conversa, tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito. Diz assim que a vida é um soco no estômago. E ela é mesmo, né, gente? Viver é sofrido. Viver é difícil. Né? Pode não ser só sofrido, mas com certeza existe um sofrimento na vida. E aí isso fica ainda mais intenso quando a gente está falando de experiências coletivas de muita angústia, que é o que a gente está vivendo. Né? Não poderia não começar hoje sem falar sobre isso. Nós estamos vivendo uma situação de angústia pública
que tem a ver com uma angústia em que está todo mundo compartilhando, né, em um nível maior, num nível menor, em momentos diferentes, né, eu acho que o que a gente vive atualmente está sendo bastante diferente do que a gente viveu no começo da pandemia também, até em relação a cansaço, em relação a que tipos de negação costumam aparecer, em relação ao medo da doença ou não, que é uma coisa que a gente também vai conversar, mas, de toda forma, desde o começo, isso tudo chegou de uma forma muito intensa no hospital. E aí a gente pode incluir todo mundo que tem algum tipo de acesso ao hospital, né? Essa situação que a gente está vivendo, gente, é uma situação que gera muito estresse, né? Que gera um mal-estar e que isso é potencialmente traumático. Potencialmente, porque apesar de ser uma situação de crise externa, né, um evento que está acontecendo na sociedade, também implica em questões internas, na forma como cada um vai viver isso. Sabe aquela conversinha, né, de que nós todos estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes? É mais ou menos por aí, né? Nós não estamos todo mundo no mesmo barco, não. E por N motivos, né? Por N fatores, N tipos de vulnerabilidades e de potencialidades. A questão é que, né, num terremoto, algumas pessoas se abalam um pouco e outras entram em colapso. E esse é o ponto que a gente está vivendo, né? O que a gente está vivendo atualmente é potencialmente gerador de colapso. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, porque quando a gente está falando, então, de pandemia, de situações de emergência, da atuação da psicologia dentro dessas situações, automaticamente a gente já pensa em desespero, né? E, na verdade, até existe, né, esse desespero, mas a gente não pode tomar as situações todas como a priori prontas, certo? A gente vai falar muito sobre sofrimento, eu vou falar muito sobre as dores que estão implicadas aí, mas eu queria deixar isso claro no começo, tá bom, gente? As pessoas vivem tudo isso de formas diferentes. E a gente, nós enquanto psicólogos, não sei se todo mundo aqui é estudante de psicologia, penso que sim, então vocês também, como futuros psicólogos, têm que tomar um pouco de cuidado de não chegar já para falar com o indivíduo já achando que você sabe o que ele está vivendo, né? A gente não sabe, a gente vai descobrir estando ali com a pessoa, tá? Tendo isso claro, eu acho que a gente pode começar pensando aqui sobre o que o psicólogo faz no hospital de uma forma geral, né? Psicólogo prepara o atendimento com leitura do prontuário, com, né, preparo também de materiais, principalmente se a gente está falando de atendimento infantil ou de algum atendimento que vai envolver algum tipo de aplicação de algum instrumento, então a gente tem que ter uma preparação, um acesso ao prontuário antes para saber, né, do que se trata, o que aquele paciente, por que aquele paciente está internado, que intervenções ele já passou dentro do hospital. A gente realiza o atendimento propriamente dito, né? Tem o feitio dos procedimentos da prática psicológica mesmo, com o paciente, ou com a família, ou com a equipe, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco. Depois existe um descarte ou guarda de materiais, né? Se você, por exemplo, vai atender num isolamento, você tem que vestir uma paramentação diferente, então você tem que descartar esses materiais depois. Tem que acontecer discussões de caso e reuniões de equipe, encaminhamentos das demandas, então, se eu percebo que existe uma necessidade, por exemplo, né, uma coisa que acontece muito na psicologia, de que aquela pessoa passe por um processo de psicoterapia ou de avaliação psicológica mais aprofundado, exterior ao hospital, eu preciso fazer esse encaminhamento. A gente tem que fazer um registro e uma evolução no prontuário, né? Registro e evolução acaba ficando mais ou menos parecida a palavra, né? Assim, a ideia das duas palavras diferentes, mas a ideia aqui é que a gente precisa registrar que aquele atendimento foi feito e evoluir no sentido de pensar para onde aquele atendimento está encaminhando, está caminhando à medida que vai acontecendo, se não é só a primeira vez, né? Se não atendi aquele paciente uma vez só, se eu continuo atendendo. E a gente pode também precisar ter um tempo para elaborar documentos, laudos, né, pareceres, de acordo com as regras, né, do CFP para essa elaboração de documentos também. Então, vocês estão vendo que a gente faz muita coisa dentro do hospital. A gente não só chega lá, entra lá no hospital, conversa com o paciente e vai embora, né? E mesmo que essa conversa seja uma conversa especializada, a gente faz muita coisa. E eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque a gente tem uma realidade em que, infelizmente, tem muito menos psicólogos dentro dos hospitais do que deveria ter. Essa é a nossa realidade. Se vocês forem pesquisar em qualquer sistema legislativo assim que sugere, né, a quantidade de psicólogos, vocês vão ficar chocados, porque, por exemplo, numa UTI é um psicólogo, se não me engano agora, para cada 10 leitos. Né, e essa não é a realidade que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos. Não
não aqui em Uberaba, né? As maiores que têm uma equipe, né, maior de psicologia, mas aqui em Uberaba, mesmo no hospital que tem mais psicólogos, ainda não contempla essa necessidade, né, de poucos leitos para cada psicólogo, para dar tempo de fazer tudo isso de forma bem feita, não seja exaustiva. O que a gente encontra, então? Pessoas que não dão conta de atender toda a demanda, por motivos óbvios, né, e ficam muito, muito cansadas. Então, essa é uma realidade da psicologia hospitalar. É claro que não é uma realidade que todo mundo sente o tempo todo, tá, gente? A realidade não é uma generalização individual, mas é uma realidade quando a gente fala do que o psicólogo encontra quando vai para o hospital. Muita coisa para fazer, muita coisa interessante, um campo riquíssimo e muito bonito de ação, de atuação. Eu, inclusive, acho maravilhoso o que a gente pode fazer lá, mas também, por outro lado, a gente encontra um pouco de sobrecarga. E eu digo isso porque quando você vai ver, né, o que o psicólogo precisa fazer nesse momento de pandemia, muito se encontra sobre a necessidade do psicólogo de conhecer o cenário do hospital e participar ativamente do planejamento das ações que esse hospital vai tomar para dar conta das situações da pandemia, seja em relação a evitar a transmissão, ao isolamento, né, ao distanciamento social que é necessário, seja em relação aos pacientes com Covid mesmo. É porque aí a gente tem essas duas realidades. A gente tem pacientes que continuam se internando por outros motivos, né? A Covid não anulou outras doenças, e temos pacientes que estão internando por conta de Covid e todas as questões que envolvem ali. E é muito difícil para o psicólogo se ver dentro dessas ações, né? Planejando. Primeiro, por conta do próprio reconhecimento mesmo, depois por conta dessa sobrecarga. Se eu tenho que fazer tudo isso, e não dá tempo de eu fazer tudo isso para todos os pacientes que chegam enquanto demanda. Como é que eu vou participar do planejamento das ações administrativas do hospital? Né? Fica uma coisa um pouco mais complicada. Então, acho que é uma realidade que a gente precisa conhecer, certo? De toda forma, toda vez que a gente vai chegar num lugar novo, né, independente se tem Covid ou não, isso aí, eu acho que independente se é hospital ou não que a gente está conversando, a gente precisa prestar atenção para entender como aquele espaço funciona, para a partir daí propor as nossas ações, certo? Eu estou dizendo isso aqui porque eu vou trazer muitas alternativas do que é possível a gente fazer durante a pandemia ou durante uma situação de crise ou emergência, mas a gente precisa também conhecer o lugar que a gente está. Se a gente não conhece, se a gente já chegando, propondo um monte de coisas, a chance daquilo dar errado é muito grande, até porque o espaço não conhece a gente direito ainda também. A gente não conhece o funcionamento do espaço e as pessoas que compõem aquele espaço também não nos conhecem. Se a gente já chega propondo um monte de coisa logo de cara, as pessoas podem até se assustar. Então, são primeiras ressalvas introdutórias aí em relação ao assunto, tá, gente? Continuando aqui, tendo tudo isso, né, em vista, a gente precisa lembrar de que o paciente que interna no hospital nesse momento, ou em qualquer momento, está vivendo uma situação de perda, certo? Não necessariamente de perda da própria vida, obrigatoriamente, mas é uma situação de perda, no mínimo, da liberdade dele, que ele tem dentro de casa, né? Um pouco de perda de autonomia, um pouco de perda das funções corporais, né? Um pouco de perda em relação ao que ele pode ou não pode fazer, aos horários que ele tem para fazer aquilo, e também perda um pouco daquela nossa idealização de que nosso corpo é intocável, né? Essa perda é uma perda dolorosa. E talvez por isso, muitas pessoas, quando estão internadas, estão numa situação muito fragilizada. Por isso, é muito importante que quando a gente vai fazer um atendimento com o paciente no hospital, a gente tenha dê conta de fazer aquele atendimento de começo, meio e fim, e, se necessário, encaminhamento. A gente não sabe se a gente vai encontrar o paciente lá no outro dia por N motivos, certo? Não estou falando só da questão da morte, mas justamente por não saber se ele vai ter alta, se ele vai para outro hospital, se ele vai, qualquer coisa que pode acontecer, se a gente está falando com uma pessoa muito fragilizada e abre um monte de feridas, a gente precisa dar conta, pelo menos, de mostrar para essa pessoa que ela tem condição de continuar cuidando disso, certo? Tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. No que a gente está vivendo hoje, isso fica ainda mais forte, porque além de todas essas perdas naturais da internação, a gente está vivendo uma situação de incerteza, de imprevisibilidade, de medo,
de raiva, de dor por se sentir isolado, de dor corporal também, uma privação de liberdade ainda maior, uma sensação de isolamento ainda maior do que já acontece na internação normalmente, né? A gente está vivendo uma intensificação de medos, muitas alterações na rotina familiar. A gente está vivendo esse aumento de vulnerabilidades. Acho que esse que é o ponto. E aí o paciente que está ali internado vai viver isso também, seja o paciente internado por Covid, seja o paciente internado por outros motivos, certo, gente? Porque mesmo as pessoas que estão internadas por outros motivos, elas, por exemplo, têm horários de visita muito reduzidos, né? Os hospitais fizeram isso e precisaram fazer, não estou criticando os hospitais, certo, gente? Mas os horários de visitas foram reduzidos, a questão do acompanhante está um pouco mais complicada, porque antes era muito mais fácil trocar de acompanhante, nesse momento você precisa permanecer com um acompanhante só, tem toda a questão do distanciamento que precisa acontecer dentro das enfermarias também, então é um momento que está sendo muito delicado para a população internada, né, para a população em geral, então é uma experiência que mobiliza muitos sentimentos. E isso não fica diferente para a família da pessoa que está internada. Se a pessoa que está internada tem tudo isso, e às vezes até intensificado por uma espécie até de tédio, né? Porque muitas vezes nem o celular é autorizado, então fica uma angústia pesada ali de realmente não consigo fazer nada. Para a família, a gente vive quase um outro extremo, assim, de ter muitas coisas para fazer e não conseguir fazer essas muitas coisas, sabe? Existe uma angústia por não saber o que está acontecendo com o paciente, agora falando do paciente com Covid propriamente dito, né? Ele não tem direito ao acompanhante, não pode, ele vai ficar o mais isolado possível. Se a gente está falando de uma UTI, então, é maior ainda. Existe uma diferença, né, entre o atendimento, a internação na UTI e a internação nas enfermarias. Então, se a pessoa está na UTI, essa família não tem contato com o paciente em nenhum momento, né? E eles vão ter notícias, né, em relação àquele paciente uma vez por dia. Então, a vida daquelas pessoas acabam girando em torno de aguardar aquele momento do dia para receber uma notícia daquele familiar que está internado. Vocês conseguem sentir o tamanho dessa angústia? É muito difícil, né? Existe, então, essa ansiedade, existe também uma sensação maior de isolamento, muita incerteza, medo, irritabilidade, existe risco de violência, existe o risco da evasão escolar, inclusive, né? Se a gente está falando de crianças e adolescentes, e aí tanto no sentido de ser uma criança ou adolescente que tem o familiar internado, pessoa responsável internada, quanto a criança e adolescente que está internado, e nessa situação que a gente está vivendo, saindo micro parênteses, né, fora do hospital aqui, a situação da educação também está muito delicada, também está muito frágil. Então, a gente está vivendo um risco muito sério de evasão escolar, né? No final das contas, fica uma angústia generalizada, né, coletiva, e muitas vezes a família não sabe que ela tem um espaço que ela pode ter dentro do hospital, né, para ser ouvida. Eles têm esse contato com a equipe médica, que é geralmente quem passa as notícias, né, são quem passam as pessoas que passam a notícia em relação a como o paciente está, coisas do tipo, e eles não sabem que eles podem solicitar o atendimento psicológico, eles não sabem, né? Isso às vezes vale até para o paciente. Existe um desconhecimento, né, gente, geral, de que a psicologia faz no hospital, e se existe psicologia no hospital. Então, tá aí uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa conseguir abrir espaço para contar para as pessoas que elas podem pedir esse apoio, certo? Isso, gente, vale para vocês, assim, na vida geral, né? Se vocês conhecem alguém que está internado e a família está internada, a pessoa está internada e a família está sofrendo muito e não consegue dar vazão para esse sofrimento de nenhuma forma, vocês podem sugerir para essa pessoa, porque ela pensa no hospital, olha, a gente queria ter um tempo com um psicólogo no hospital, como é que a gente faz para conseguir isso? A família precisa de um espaço de escuta muitas vezes. Não quer dizer que todas as famílias vão precisar e demandar isso, porque muitas vezes algumas nem se abrem, né, para essa possibilidade. Mas é uma informação importante da gente ter, ok? A gente pode também, junto com esse incentivo, né, de que a família procure o psicólogo, já que o psicólogo não consegue assistir todo mundo, né, porque tem muitos leitos para poucas pessoas, que a família também possa buscar. A gente pode também fazer um trabalho de psicoeducação,
E aí vale tanto com os familiares quanto com os pacientes internados em relação a por que está isolado, reforçar os motivos daquilo estar acontecendo daquele jeito, porque a hora que a gente está muito angustiado ou com muita raiva, a gente esquece tudo, certo? Perguntar se a pessoa sabe o que está acontecendo ali com ela. A gente pode incentivar no paciente uma corresponsabilidade a respeito do próprio tratamento, né? De que a pessoa colabore, mas não só no sentido de colaborar com a equipe, né, que está ali atuando com ele, mas de colaborar consigo mesmo, que seja responsável em relação à transmissão, caso a internação seja pelo Covid também, né? Isso a gente precisa atuar junto, sensibilizar no outro. A gente pode fazer uma avaliação psicológica para identificar, breve, né, gente? Igual a avaliação psicológica dentro do hospital, para identificar os casos com maior vulnerabilidade e maiores riscos psicológicos, e esses casos a gente precisa fazer um acompanhamento. Nem que seja para a pessoa ter um espaço em que ela possa livremente falar sobre aquilo que angustia, porque é isso que vai possibilitar a elaboração dessa angústia. Ela conseguir transformar aquilo em palavras, né, simbolizar aquilo, de forma a poder pensar sobre aquilo de uma forma diferente, poder ter aquilo de um jeito, nossa, peraí, eu acho que eu dou conta de passar por isso. A gente só sente isso quando a gente consegue elaborar, né? Então, tem algumas pessoas com maiores riscos que a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso, ok? E aí, uma coisa que a gente precisa pensar, né, que mesmo nesse momento que a gente está vivendo, isso que eu estou falando, não é nem só em relação aos pacientes com Covid. Mesmo os pacientes sem Covid podem viver experiências semelhantes, tá, gente? E aí, uma coisa que eu acho muito legal da gente trazer enquanto possibilidade de atuação da psicologia é que a gente está no momento em que as intervenções face a face, o contato, né, presencial foi reduzido ao mínimo, foi restrito ao mínimo, ainda mais num ambiente como um hospital, né? Isso significa que teve uma autorização dos usos das ferramentas de tecnologias de informação e comunicação no trabalho como um todo, certo? Não só da psicologia. E aí, alguns hospitais instituíram a visita virtual, né? Se a família não pode ir até o hospital visitar, que então consiga existir um momento, não seja um momento muito prolongado, geralmente são, né, visitas curtas, de até 10 minutos mais ou menos, mas em que essa família possa conversar com aquele paciente, possa ver o paciente. A gente, quando tá longe, quando não tem notícia, fica muito refém das nossas fantasias, né, gente? E quando a gente tá, né, tomado por algum tipo de medo, nossas fantasias não tendem a ser as melhores, não, tendem a ser as mais complicadas. Então, você poder ver aquela pessoa e ter aquele contato com aquela pessoa, mesmo que não seja presencial, é muito rico. Essa é uma das coisas que eu falei que a gente não pode chegar chegando propondo, né? Tem que ver se dentro do hospital tem essa condição, se tem jeito de fazer isso, se a rede, né, de internet possibilita o contato por vídeo, ou se às vezes é melhor fazer isso por ligação, né? Como que dá para propiciar isso? Se o paciente não está consciente, se ele já está sedado ou em coma, ou de qualquer outra forma que ele não esteja consciente, essa visita não é recomendada, né? Até porque ela pode gerar até um pouco mais de angústia e não vai ter uma comunicação com aquela pessoa. Não necessariamente. Então, ela é para os pacientes que estão acordados, que estão conscientes, mas tem tido, eu, né, fui pesquisando para pensar aqui, né, o que a gente ia conversar hoje, que eu ia trazer para vocês, e tudo que eu vi, assim, tinha um teor muito interessante, sabe, assim, porque é algo muito cuidadoso, né, e é algo que a psicologia pode fazer no sentido até de promoção de saúde, sabe, de prevenção de agravos também. Essa visita virtual é algo muito interessante e, na minha opinião, talvez seja algo que permaneça, porque eu acho, não sei se ela começou agora, mas isso foi, né, teve um boom nesse momento. E eu acho que isso pode permanecer para casos que, né, no futuro venham a ser internados e fiquem em isolamento, que não tenham condição de receber visita, é algo que pode entrar dentro da nossa atuação, enquanto psicólogos, propor um espaço em que a gente fique lá junto, né, que a gente possa, depois desse tempo, conversar com o paciente para entender como que ficou, né, como que ele sai desse tipo de visita, porque isso também pode gerar outros tipos de angústia, né, mas pode ser algo também de muito enriquecimento, de muito cuidado para a nossa atuação. Uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês também
é que existe ainda uma coisa um tanto mais angustiante. Acho que angústia é a palavra que eu mais estou falando, né, gente? Acho que é a palavra que eu mais falo quando eu vou falar desses assuntos, mas que é quando o paciente que foi internado por conta de Covid vem a óbito, certo? A gente está passando por uma situação em que a morte, ela foi um pouco podada, né, gente, em relação aos rituais que a gente precisa viver para despedir e tudo mais. Então, os velórios, quando existem, são reduzidos ao mínimo de pessoas e ao mínimo de tempo, né? Quando a pessoa, né, vem a óbito por conta do Covid dentro dos hospitais, ela sai desse hospital, né? O corpo sai, não sei se tem palavra melhor para usar isso, mas ele sai ensacado, né? A pessoa não vai ser vista. E não vai, ninguém vai ter contato com aquele corpo depois, porque existe risco de contaminação. E aí precisa ir uma pessoa, justamente porque esse corpo, né, não vai sair como normalmente se sai, precisa ir alguém da família reconhecer esse corpo. Esse momento de reconhecimento é um momento de muita dor, sabe? É algo que a gente pode quase estabelecer um padrão aí, porque não é, a pessoa não pode se aproximar. Então, já li até alguns lugares falando que o reconhecimento podia acontecer por foto ou qualquer coisa do gênero, que eu acho péssimo, né? Eu acho que esse tipo de coisa precisa ser presencial, mas ainda que seja presencial, é um momento que dói muito, né? E ainda mais sabendo que você está carregando essa responsabilidade de levar a sua experiência para as outras pessoas que amavam aquele indivíduo também. Então, é um lugar em que a gente precisa estar junto para acolher. Acolher, gente, não é sair falando um monte de coisas bonitas e importantes para aquela pessoa. A gente pode até falar, se for necessário. Mas a gente muitas vezes pode acolher até em silêncio, né? A gente pode acolher mostrando que aquela pessoa não está sozinha. A gente pode acolher abrindo espaço para ela falar sobre o que ela está sentindo. E às vezes a gente pode acolher até ajudando ela no que ela precisa fazer com aquilo, sabe? Se a pessoa fica desorientada demais, a gente pode ajudar ela a se orientar informando o que ela precisa fazer, para quem ela precisa ligar, em que lugar que ela precisa ir, como que ela precisa proceder com aquilo tudo, ok? Isso é uma das nossas funções. Considerando tudo isso que eu disse, que o paciente e a família pode experimentar nesse momento, a gente esbarra numa outra coisa, né? Como é que ficam os profissionais da saúde que estão ali do lado, vendo tudo isso, sabe? Como é que eles acabam se sentindo? E aí isso vale para todos os profissionais da saúde, todos os profissionais do hospital, né? Para a gente ampliar aí, desde quem está lá na portaria, né? Na porta de entrada, literalmente, do hospital, até a pessoa que cruza com esse indivíduo, mas cruza com essa angústia, né? Independente de que profissão a pessoa seja, até a pessoa que dá a notícia, né, às outras pessoas também que estavam participando do processo de cuidado daquele paciente, tudo isso envolve muita dor, sabe? E aí, o que se tem visto é que até pouco tempo atrás, toda vez que você vai pesquisar sobre o trabalho da psicologia hospitalar, existe uma diferenciação aí do que o psicólogo pode fazer com a equipe, né? Existe uma recomendação de que se tenha discussão de caso, de que se tenha um acolhimento, caso alguém precise. Eu acho que é até uma questão da gente não faltar com o nosso compromisso ético e tudo mais, mas não de atendimento da equipe, porque você faz parte daquela equipe e aí você tem uma relação muito bagunçada, né, para dizer o mínimo, é uma relação que fica complicada. Até pelo estabelecimento de questões de poder, questões, né, hierarquizados, pelo estabelecimento da confiança, da transferência, tudo isso fica, né, bem conflituoso, e é por isso que não é muito adequado você atender seu colega de trabalho, né? Mas nesse momento, o que a gente tem visto é uma recomendação geral de que haja uma ampliação do trabalho do psicólogo, sabe? Em relação ao profissional de saúde, as pessoas que trabalham, atuam, principalmente as que atuam diretamente com a questão do Covid. Não quer dizer que você tem que virar psicoterapeuta do seu colega de trabalho, que agora pode, sabe? Eu acho que tudo isso continua existindo, essas coisas que eu acabei de dizer. Mas a gente precisa encarar o profissional da saúde também como grupo de risco, sabe? Como grupo vulnerável. E essa vulnerabilidade é tanto fisiológica, né, quanto psíquica. E aí a gente precisa, sim, criar ou propiciar ou pensar em formas para isso, né, propiciar um espaço
em que esses profissionais da área da saúde possam também se sentir ouvidos, que eles possam falar sobre o que está acontecendo com eles, ter essa chance de elaboração também, e isso pode fazer parte, né, do processo, da experiência deles dentro do hospital. A gente não precisa só encaminhar esses profissionais para uma psicoterapia individual. Então, nesse momento, isso também é função do psicólogo hospitalar. Esses profissionais estão expostos a mortes em larga escala, né? Estão expostos à sobrecarga, à frustração, à impaciência, a sofrimento psíquico, a sintomas de estresse e ansiedade, isso somado às outras coisas, porque eles não deixam de ser a população em geral também, né? Eles não deixam de ser pessoas da sociedade que vivem tudo isso no nível pessoal, individual também. Então, não é fácil, e é por isso que a gente tem visto vários programas mesmo de atendimento, até via, né, telefone ou via ferramentas digitais, com profissionais da área da saúde nesse momento, com pessoas que, até foi ampliado, né, pessoas que atuam na linha de frente no combate ao Covid-19, tá? Tem uma coisa que eu preciso destacar aí para vocês, que é a diferença dessa atuação da psicologia organizacional para a psicologia hospitalar, certo? Não estou aqui para falar sobre psicologia organizacional, não é a minha área, não tenho propriedade o suficiente para falar sobre isso, né? A minha área é mais clínica e o hospital, mas existe uma diferença aí, e nesse momento pode até existir uma proximidade, uma aproximação, né? Um trabalho em conjunto entre o psicólogo hospitalar e o psicólogo organizacional, no sentido de cuidado da saúde mental das pessoas, da população do hospital, mas não é a mesma coisa, ok? São responsabilidades diferentes e a gente tem que lembrar disso. E eu reforço isso porque existem alguns hospitais que colocam o mesmo psicólogo nas duas funções, certo? E isso, para dizer o mínimo, sobrecarrega ainda mais esse psicólogo e pode gerar relações de trabalho bem complicadas, né? Teve uma tese que eu li uma vez que estava falando sobre isso, né, do atendimento sobre atendimento não, gente, perdão, sobre o profissional da saúde em situações de emergência, em unidades de emergência. E aí, nessa pesquisa, né, dizia assim que o profissional tinha que se ver, né, tinha que se perceber como casca grossa com lágrimas nos olhos, né? E aí a gente precisa pensar, assim, que num certo nível isso não está errado. É exigido que a pessoa tenha algum tipo de casca grossa aí mesmo, né, para dar conta desse tanto de baque. E que bom que as lágrimas aparecem, né? Que elas conseguem ultrapassar essa casca. Mas a gente precisa pensar em até que ponto essa casca grossa é saudável. Porque a gente precisa, sim, das nossas defesas, é isso que eu quero dizer. A gente demoniza de vez em quando o mecanismo de defesa, né? Olha o mecanismo de defesa aí, como se fosse uma coisa ruim. Não, é uma coisa necessária. Mas até que ponto essa casca ser grossa demais também não gera mais sofrimento? Né? Também não gera pouco contato com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, não gera uma frieza no contato com o outro, e aí a gente tem outros tipos de consequência. Então, é algo que a gente precisa trazer como questionamento, sabe? E prestar atenção quando a gente está dentro do hospital nesse momento. E aí, uma coisa que eu queria reforçar, de novo, né, só que agora em relação aos profissionais da saúde, é que mesmo aqueles que não estão atuando diretamente em enfermaria ou UTIs de Covid, são profissionais que estão, sim, expostos a risco, né? Não só de Covid, de outras doenças também, mas muitas vezes são pessoas que acabam esquecidas, né? Ou então que, né, quando a pessoa vai lá para a área do Covid, tem toda aquela paramentação de um monte de coisas, e aí quando a pessoa vai para as outras áreas que não são de Covid, às vezes tem uma cisão aí, e a pessoa, aqui não tem Covid, então eu posso relaxar. Então, eu posso ficar só de máscara, ou às vezes até sem máscara, não preciso me paramentar, me preocupar, certo? E isso às vezes até um mecanismo de defesa também, estava falando de mecanismo de defesa aqui agora mesmo, né, para a pessoa conseguir se sentir um pouco mais segura, mas é algo que a gente precisa prestar atenção e caso chegue até nós, conseguir pensar com a pessoa se isso realmente é algo que está protegendo ela ou não, né? De toda forma, o que eu quero dizer aqui é que existe um sofrimento intenso, né, um potencial para sofrimento intenso em relação aos profissionais da área da saúde. E isso amplia até para fora do hospital, sabe, gente?
Existe um estigma social. Acho que agora a coisa deu uma abrandada, não sei se vocês sentiram a mesma coisa, né? Mas principalmente lá naquele comecinho, tinha um estigma muito grande. Então, né, nossa, no meu prédio mora um médico, um enfermeiro, sei lá, que trabalha no hospital, e aí, né, todas as pessoas aqui, eu não moro em prédio não, tá, gente? Estou usando como exemplo. Todas as pessoas criticam, isolam, às vezes violentam verbalmente aquele indivíduo. E isso é algo muito complicado, né? E a gente teve não sei se vocês tiveram contato com tudo isso, mas tiveram uma série de denúncias em relação a isso. Isso tem a ver com o estigma social que essa pessoa acarreta, inclusive de romper com a negação, né? Então, eu tô aqui quietinha, quentinha na minha negação, e aí você chega aqui mostrando que você trabalha no hospital, quando me lembra de doença, então você não pode ficar perto de mim, né? E isso é uma das consequências problemáticas desse, nem gosto dessa palavra, pra ser sincera, mas eu acho que ela encaixa nessa situação, desse negacionismo que a gente tem vivido, ok? Pensando aqui sobre todas essas coisas e sobre os riscos e os medos que a gente vive em relação à vida, eu me lembrei de uma citação que ficou famosa, né? Ele um trechinho, né, de um, eu não sei como eu posso chamar aquilo, mas é como se fosse uma escrita poética, né? Uma meditações de um escritor chamado John Donne, que é muito antigo, mas que depois foi adaptado para um livro bem famoso do Ernest Hemingway, que, né, a hora que eu terminar de ler, eu acho que talvez alguns de vocês reconheçam, mas ela diz muito sobre isso que a gente está vivendo, sabe? Vou ler aqui para vocês. Nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são parte do continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse um solar de teus amigos ou teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. E por isso não me perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. A gente não é deslocado um do outro, né? O que acontece, acontece por mim, e acontece por vocês, e acontece comigo, e acontece com vocês. E às vezes a gente precisa psicicamente deslocar para não sentir tanto, né? Mas a gente precisa lembrar que cada uma dessas mortes, né, dessas milhares de mortes que a gente tem visto atualmente, e isso tem tudo a ver com o hospital, é parte, né, da sociedade, é parte nossa enquanto coletividade, né? Leva algo social junto. E aí a gente está falando de uma palavrinha muito importante, que chama empatia, né? Se a gente está preso demais em alguns tipos de negação, fica muito difícil ter empatia. E sem empatia, a gente não percebe o tanto que a gente está implicado nos gestos com os nossos pares, certo? A gente esquece que essa coisa aqui que eu acabei de ler, Max, é muito maravilhosa, né? Que nós não somos isolados em nós mesmos, que a morte de qualquer homem diminui, né? De qualquer ser humano, me diminui, porque eu sou parte desse gênero humano. Então, se a gente para de prestar atenção, para de deixar que a gente sinta, a gente não consegue ter empatia. E sem empatia, o atendimento na área da saúde funciona muito precariamente. E aí eu nem estou falando só da psicologia, sabe, gente? Acho que a gente pode falar da área da saúde como um todo. Nisso tudo, eu queria trazer para vocês a ideia de que a gente está autorizado, tá, gente? A sentir medo, a ficar com raiva, a ficar triste. Porque não adianta muita coisa a gente ficar falando, não, fica triste não. Nossa, por que você tá com tanta raiva? Nossa, mas pensa pelo lado positivo, né? A gente vive numa lógica, né, de que existe uma compulsão pela felicidade, pela produtividade, por permanecer inabalável. Então, se isso acontece, eu não posso me abalar por isso, não se abala por isso. E, paradoxalmente, quanto maior a cobrança de que a gente não se abale, mais a gente se abala. Maior a chance da ansiedade, da depressão e de todos os outros, das manifestações psíquicas de angústia e dor, certo? Então, isso vale para os profissionais da saúde, isso vale para os psicólogos, inclusive, porque psicólogo também é ser humano, né?
E eu tenho a sensação de que nossos colegas psicólogos que estão dentro do hospital nesse momento, não é a minha realidade, então estou falando da parte da empatia, eu não estou falando da parte de quem está lá necessariamente, nesse momento agora. Podem sim ficar com medo, podem sim ficar assustados, ficar com medo em relação à própria vida, ficar com medo de não dar conta de ajudar aquela família também a enfrentar aquilo. E isso é muito legítimo, sabe, gente? A gente não pode criar uma ideia de que a gente tem que dar conta de tudo e ser inabalável também. E a gente pode ajudar, a partir do momento que a gente tem isso resolvido em nós, né? A gente pode ajudar os outros profissionais, né, dentro do hospital, a não precisarem ser assim também, né? O negócio da casca grossa que eu li para vocês tá ligado nisso, de que a gente precisa ser inabalável e ninguém é, certo? De toda forma, a questão é que permitir a dor e sofrimento, né? Permitir que eles existam é lidar com eles, não fazer de conta que eles não existem. Até porque fazer de conta que uma coisa não existe, não faz aquela coisa não existir de fato, né, gente? Para a gente fechar aqui nossa conversa, eu queria só trazer mais um pontinho, né? Que a pandemia tem intensificado muito quadros, né, de sofrimento, quadros de adoecimento psíquico que já existiam, certo? É importante a gente lembrar, né, que as questões da pandemia não anulam o que já existiam anteriormente, pelo contrário, o que eu estou dizendo é que elas somam, e aí reforça aí a necessidade, então, de que cada um de nós e cada uma das pessoas que vivem um pouco dessas questões possam pedir ajuda, certo? Eu acho que essa é a mensagem principal que eu queria trazer aqui, né? Que a gente possa dar conta de pedir ajuda, sempre que a gente sentir necessidade. Bom, gente, o que eu tinha pensado para trazer, assim, para hoje para vocês era isso. Vou deixar aberto, assim, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário, qualquer coisa do gênero, estou disponível. Muito obrigada. Pessoal, caso vocês queiram fazer alguma pergunta ou algum comentário, pode estar fazendo no chat ou abrindo o microfone. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Débora. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho de psicoeducação, né, com os pacientes e com os familiares, né, do paciente. Eu não compreendi muito bem como que é feito esse trabalho. Ok. Psicoeducação é um negócio que pode ser feito de várias formas, né? Nessas condições aqui do que a gente está falando, eu entendo que vai acontecer de uma forma mais individual. Quando a gente fala geralmente de psicoeducação, a gente pensa muito em grupo, em sala de espera, coisas do tipo, né, gente? Mas aqui no caso, precisa acontecer de uma forma mais individual, pela questão, inclusive, de aglomeração e tudo mais, e é mais no sentido de explicação, sabe? De perguntar para a pessoa se ela entende o que ela está vivendo, se ela entende por que, por exemplo, precisa ficar de máscara, ou se ela entende por que as visitas foram reduzidas, ou qualquer coisa nesse sentido, que foi no contexto que eu trouxe, e poder informar, sabe? E mais do que informar, discutir sobre aquilo com aquela pessoa. Não uma discussão no sentido de debate, sabe? Uma discussão no sentido de deixar a pessoa falar sobre como ela se sente em relação àquilo, dela deixar ela trazer os questionamentos também, sobre aquela situação. E aí isso vale tanto com o paciente internado, quanto com a família no momento em que você for ter um contato com a família, né, de poder conversar sobre o que está sendo experimentado, experienciado ali. Ficou mais claro? Ficou sim, Carol, obrigada. Nós tivemos um comentário aqui no chat, Carol, da Maria Elisa, dizendo que ela acha super interessante citar os profissionais de saúde, porque ela viu uma médica comentando o quanto é triste e difícil ver as pessoas falecendo todos os dias e o restante do mundo agindo como se o Covid não existisse, e seguindo suas vidas normalmente, sem nenhuma responsabilidade coletiva. Muito, muito bom isso que você escreveu, Maria Elisa. É bastante sofrido, né? A gente consegue imaginar o sofrimento dessas pessoas que estão na lida diária com aquilo, ver bares lotados, né, de pessoas sem máscara e de pessoas sem nenhum cuidado. Eu não tô nem falando se o bar tem que abrir ou não, tá, gente? Não quero entrar nesse mérito. Mas se for para abrir, que seja seguindo, sim, as regras que precisam ser seguidas, e a gente não tem visto muito isso, né?
É só um exemplo. Mais alguém, pessoal? Carol, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho mais sobre o que você falou dos acompanhantes estarem solicitando apoio psicológico, né? De terem esse conhecimento. Quando são familiares de paciente de COVID, essa solicitação aconteceria via telefone, o atendimento também aconteceria via telefone, ou por chamada de vídeo, como que acontece? Olha, eu não vou saber te falar, Tamires, como que isso está acontecendo em todos os hospitais. Eu acho que depende muito, sabe? O paciente, ou a familiar, pelo menos nas UTIs, tem direito a ter notícias, sabe? Ele precisa ter notícias em relação ao que está acontecendo com aquele familiar internado e existe esse momento. Então, o que eu acho que dá para ser feito é ter uma solicitação para a pessoa que está tendo essa comunicação ali, de que tenha um atendimento psicológico. Eu entendo que ele pode sim acontecer pelas vias à distância, no caso, né? Ou seja, por telefone ou por videochamada, desde que o psicólogo seja cadastrado, né, no EPSI, que é o cadastro do CFP. Então, talvez ele possa acontecer sim dessa forma. Não sei se cabe a família ir até o hospital, dependendo da situação. Às vezes não é nem autorizado. Mas esse contato pode acontecer dessa forma. Depende muito da política de cada hospital, sabe? Posso até tentar descobrir como que isso tem acontecido, assim, caso a família solicite. Mas, geralmente, essa solicitação acontece também próximo a esse momento de receber as notícias. Entendi. Obrigada. Pessoal, só um recadinho antes da próxima pessoa, né, fazer sua dúvida ou comentário. A Ana Júlia já disponibilizou no chat o formulário do PIAC. A gente pede para que todos assinem, né, todos preencham, mas lembrando que os créditos do PIAC só serão creditados para quem é aluno da Uniub. E aproveitando, a Adriane acabou de fazer um comentário, diz que ficou mais encantada ainda com essa área, apesar de todo o sofrimento, principalmente agora, e é bom saber que a psicologia está ali. Obrigada por trazer isso para nós. Imagina. Eu que tenho que agradecer, tá? É gostoso estar aqui com vocês. Alguém mais deseja fazer alguma pergunta ou algum comentário? A Cíntia perguntou, Carol, se você indica algum livro, mesmo que não seja conteudista. Deixa eu pensar. Tem bom, vou primeiro indicar o livro que é base das aulas teóricas de psicologia hospitalar, que é o do Simonetti. Ele é fantástico para a gente pensar um pouco dessas coisas. Vou indicar um livro do Walter Hugo Mãe, que chama A Desumanização. Ele não fala sobre psicologia hospitalar, tá? Mas ele fala sobre perda e sobre sofrimento e a experiência da pessoa, né, da protagonista do livro em relação a isso. E é um livro muito, 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 muito bonito. Acho que eu posso indicar ele para qualquer sentido. E tem outras duas coisas que eu queria indicar que eu tinha esquecido de falar. Tem muito conteúdo, na verdade, do CFP em relação à psicologia hospitalar nesse momento da Covid-19, mas tem uma live em específico que o CFP fez, que é uma live bem grandinha, tem umas 2 horas de live, que foi um debate mesmo, uma discussão sobre a atuação da psicologia dentro do contexto, né, da pandemia e tudo mais no hospital. E ela é muito rica, muito legal. Então tem essa live do CFP, e eu também queria indicar para vocês o
tem um curso como se fosse um curso de extensão da Fiocruz, né, que é sobre saúde mental, deixa eu ver se eu acho aqui o nome. Curso Nacional de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Covid-19. É um curso da Fiocruz que é gratuito, não sei se ainda está aberta a turma, eu acho que sim. E ele é bem legal, sabe? Assim, o curso, eu fiz ele, terminei recentemente, e ele é muito rico. Né? Dá para pensar muitas coisas, inclusive a psicologia hospitalar. Tem muito da psicologia hospitalar nesse curso. Então, para quem tiver interesse, né, de continuar ampliando conhecimento sobre isso, esse curso, inclusive, é muito bom para o currículo, porque ele é um curso, assim, que tem, se não me engano, são 40 horas, é um curso de extensão. Então, bem legal para quem tiver interesse aí na área. Se eu pensar em mais livros, a gente encerrar, eu falo. Carol. Oi. Eu fiz esse curso que você está indicando da Fiocruz e agora abriu outro também voltado para a questão do Covid, né? Na pandemia agora. Então compensa muito fazer. Eu terminei o curso e já tem outro aberto e vários outros assuntos lá. Então compensa estar fazendo esses cursos aí. Sim, muito bom. Muito bom, Débora. Eu vou digitar ele aqui, que fica mais fácil de vocês procurarem, tá? A Bruna tinha pedido exatamente isso, para repetir o nome do curso. Aproveita, Carol, já repete também sobre o seu podcast. Ah, é verdade. Vou repetir. Esse é o nome do curso. Tá bom, vou aproveitar para fazer o momento merchan. O podcast chama Desculpa o Áudio Longo. A gente tem uma página no Instagram, também tá lá no Facebook, mas o Instagram acaba tendo mais movimentação. E no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Anchor, no Breaker, no monte de rede de streaming que tem streaming de podcast. Sou eu e uma outra amiga minha, que chama Roberta, também é psicóloga, e a gente se propôs a conversar um pouquinho sobre temas que mexem com a gente, que são sérios, mas com leveza. Então, tem alguns que a gente tem convidados, tem alguns que a gente faz nós duas, né? Às vezes a gente traz alguma questão, alguma série ou algum filme, livro, alguma coisa assim, como referência para discutir em cima. E no final sempre tem indicações, né? Porque a Cintia pediu isso do livro. No final de cada episódio do podcast, a gente tem a caixa de Pandora, que a gente coloca sempre algum tipo de indicação. Então, fica aí a propaganda, né, do nosso podcast. Quem tiver vontade de escutar, não é sobre psicologia hospitalar, tá, gente? É sobre a vida, um pouquinho de psicanálise, mas não só de psicanálise, mas sobre conversas de assuntos que são relevantes para as nossas vidas. A Roberta está falando aqui que o podcast é ótimo. Obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida ou comentário? A Júlia está falando para todos ouvirem, porque realmente é ótimo. Vocês são lindas. Bom, gente, então acho que é isso. Carol, você quer fazer mais algum comentário? Não, acho que eu queria só agradecer mesmo, né, o convite de vocês. Agradecer por estar aqui com esse tanto de gente conhecida e as desconhecidas que eram desconhecidas então também. É sempre um prazer estar aqui conversando. Espero ter trazido alguma coisa assim para ajudar vocês a pensarem ainda sobre tudo isso que a gente está vivendo. Então, nós que agradecemos a participação de todos, lembrando que nós temos a semana inteira cheia de atividades nesse mesmo horário. Vocês podem estar escolhendo por aquele mesmo link de entrada.
Carol, querendo te agradecer muito pela participação, por essa roda de conversa incrível. Estou vendo muitos agradecimentos aqui no chat. Acredito que todos gostamos bastante. A gente queria pedir, pessoal, para quem pudesse sentir à vontade, abrir a câmera só para a gente tirar uma foto da telinha, para a gente fazer uma postagem, se for possível. E lembrando também para não esquecerem de assinar, de preencher o formulário do PIAC, ok? Enquanto todo mundo abre a câmera, eu só quero falar uma coisa, né? Eu quero dar muitos parabéns para vocês, né, da COEP, porque, né, eu achei que ficou muito legal todo o trabalho de vocês, inclusive o link para poder escolher as salas e tudo mais, o jeito de divulgar, ficou muito bom. Parabéns, viu, meninas? Muito obrigada, Carol, em nome da COEP. Vou tirar a foto, então. Também, Carol. Mais um minutinho. Pronto, gente. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Carol. Que a gente possa ter a participação de vocês novamente nos próximos eventos e durante essa semana também.